Salve, salve galerinha, salve, salve, esse é o canal do Márcio, você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, não se esqueça sempre de deixar o like de vocês, caso vocês curtam o conteúdo apresentado, também não se esqueça de comentar e compartilhar sempre cada vídeo, que é super importante, é claro, a gente agradece demais a fortalecida de vocês, rumo aos 500 inscritos, eu sei que com o apoio de vocês isso será possível, galerinha. A Sony não cede em sua estratégia de jogos como serviço, mas Fires Games desapareceu do seu relatório anual. Será que o Fires Games, o tão hateado Fires Gamers, foi que já tinha sido cancelado este ano seu lançamento para o ano seguinte? Será que ele foi secretamente, digamos, anulado para sempre? Creio que não. A Sony aí soltou um relatório recente, onde ela reforça, né, que será focada em jogos como serviço, mas que também não vai esquecer os seus joguinhos single players tradicionais aí que fez o PlayStation ser tão popular como ele é agora, belezinha, galerinha? Vamos estar dando aqui uma olhada na matéria. Total destaque para matérias para o Windows Central. A Sony divulgou recentemente o seu relatório corporativo para 2025, que contém algumas informações muito interessantes, especialmente em relação aos planos futuros da empresa, incluindo o PlayStation, galerinha. Além de reafirmar o seu compromisso com a produção de jogos single players, né, que é não a grande fanbase do PlayStation, né, a grande fanbase do PlayStation é formada por jogadores casuais, né? O jogador que joga o seu Fifinha, que joga o seu COD, que compra um PlayStation de presente ali para o seu filho, a mãe que presenteia o seu filho no Natal. Eles nem sabem o que é God of War, o que é The Last of Us. A gente que vive numa bolha é que fazemos esse culto, né, a exclusivos single players, principalmente para o lado do PlayStation. Mas a grande fanbase aí da base instalada de PlayStation joga jogos multiplataformas, né? Os famosos third party. Mas a Sony reforça o seu serviço, reforça, né, o seu compromisso com jogos com jogos single players, né? A multinacional japonesa também reafirmou no documento que não tem a intenção de recuar em sua estratégia de jogos como serviço. Vou ler novamente para vocês. No documento, a Sony realça, né, que não tem intenção de recuar na sua estratégia de jogos como serviço, ou seja, ela vai continuar aí focando em jogos como serviço, né? Não é porque o Concord que não deu certo, que foi um flop colossal, que a empresa vai abandonar essas métricas aí de procurar jogadores ativos que gastam dentro da loja aí cotidianamente, não é mesmo? E não aquele cara que é fã de single player que paga R$350 parcelado o ano todo no joguinho single player e o resto do ano não gasta mais nada dentro da loja da Sony. A Sony não quer isso. A Sony quer um consumidor ativo dentro da sua loja. E para atrair esse jogador ativo, o segredo está nos jogos multiplayers, né? O Concord não deu certo, mas em compensação o Helldivers 2 foi um sucesso absoluto. Tem um novo jogo que é o Marathon, que já está programado para ser lançado o ano que vem pela Band, que é um estúdio da Sony, e muitos outros devem ser anunciados aí futuramente, né? Vamos voltar à matéria. Apesar de admitir deslizes recentes e muitos problemas associados, curiosamente o documento não menciona o Fires Games, cujo destino parece cada vez mais incerto. O que será que aconteceu com Fires Games, que sumiu do mapa, hein?
No documento, a Sony disse que a empresa continua a cultivar sua experiência em jogos como serviços, citando o MLB The Show, que é o jogo do basquetebol, que aqui no Brasil, curiosamente, não é um esporte muito popular, portanto, não, obviamente que esse jogo não vende muito por aqui, mas nos Estados Unidos, na Europa e principalmente na Ásia, o beisebol é um esporte muito popular, galerinha. Esse jogo ele vende bem nessas regiões, viu? Não fiquem vocês achando que é porque no Brasil não tem tradição esse esporte, que esse jogo é qualquer coisa não, viu? E se eu não me engano, esse jogo ele tá no Game Pass e ele é um first party da Sony. Ela citou também o Helldivers 2, que chegou ao Xbox, né? O Gran Turismo 7, que por enquanto nem sequer no PC não chegou ainda, curiosamente. Eu acho que esse Gran Turismo aí vai chegar no Xbox, hein? Anotem o que eu tô falando, hein? Tô achando que esse Gran Turismo aí vai chegar no Xbox. E o Destiny 2 como exemplos, né? O Destiny 2 que é da Band também, da Bandai, né? A Bandai que tá fazendo aí o Marathon. Citando o título considerado importante para o futuro, a Sony mencionou o Marathon, né, que a gente acabou de falar aqui, apesar de ter sido recentemente adiado por tempo indeterminado e envolvido em acusações de plágio artístico. O documento, no entanto, não menciona nenhum outro jogo futuro para o serviço online, incluindo Fires Games da Raven Studios. Ih, será que deu ruim para o Fires Games e a Raven Studios? Eu acho que não, viu? Eu acho que a gente vai ouvir falar muito desse jogo aí o ano que vem, assim também como o Marathon. E tem outros estúdios da Sony que dizem que estão fazendo jogos multiplayers, né? Não é só esses jogos citados aqui, não. Parece que o estúdio que faz o Days Gone está fazendo um joguinho multiplayer. O estúdio que faz o Horizon Zero Dawn também está fazendo um Horizon multiplayer. Tem muita coisa multiplayer vindo aí, galera. O Fires Games sofreu alguns golpes sérios recentemente, mas notavelmente o estúdio de desenvolvimento viu a saída da fundadora Jade Raymond e de outros membros importantes da equipe. De acordo com vários rumores, o lançamento do jogo foi adiado e deve ser lançado no outono de 2026, próximo ao lançamento do GTA 6, previsto para maio de 2026. Lançar perto do lançamento do GTA é um problema, hein? Cheiro de flop à vista. O plano de jogos como serviço da Sony, lançado durante a era do Jim Ryan, previa o lançamento de 12 jogos como serviço, muitos deles cancelados, como o The Last of Us Factions, né? Entre tantos outros. Em maio de 2023, foi anunciado que o número de títulos seria reduzido pela metade, com cancelamento de grandes produções como The Last of Us Online. Juro que não tinha lido antes, hein? Juro para vocês. Além disso, os jogos lançados não tiveram um desempenho particularmente bom. O Concord, em particular, acabou sendo um dos maiores fracassos da história do entretenimento. Mas é como eu disse, galerinha, não é porque o Concord não deu certo que a Sony vai deixar de apostar na sua galinha dos ovos de ouro, assim pode-se dizer. Ela está atrás dessa galinha. Seria o Fires Games, essa galinha dos ovos de ouro? Seria o Marathon? Vai ser o jogo da Bandai, o Marathon? Será outro jogo que a gente ainda não tem conhecimento? O tempo dirá, mas o que é certo, como que está no relatório, é que a Sony não cede à estratégia de jogos como serviço. Continua sendo o foco dela, apesar dela dizer que não abandonou aí o investimento em jogos single players. Tanto é que a gente vai receber aí no início do mês o Ghost of Yotei, né? Mas é daquele jeito, né? Vai entregar o Ghost of Yotei quantos anos depois do primeiro Ghost of Tsushima? Sei lá, 6 anos praticamente, né? Então, esse espaço, né, esse buraco que existe aí na demanda de entrega de jogos aí durante o ano é complicado para a Sony. A Sony ela tem que
apostar em algo que dê mais dinheiro para ela, né? Ela não pode ficar apostando em jogos single players que saem a cada 5, 6 anos. Ela precisa de algo ali mais sólido, até mesmo para se manter sustentável na indústria de jogos, não é mesmo, galerinha? E os jogos como serviço é o que a Sony busca, é a galinha dos ovos de ouro dela e é o que ela vai ali apostar suas fichas até dar certo, galerinha. Então, galera, esse papo aí de que a Sony vai voltar como era antes, na geração do PS4, do PS3, isso aí acabou, galera. Hoje a indústria, galera, a indústria mudou muito do que era aí há 10 anos atrás. Tanto é que a gente vê aí muitos jogos do Xbox que a gente imaginava impossível chegar ao PlayStation, tá chegando no PlayStation. O PlayStation começou a lançar jogos no Xbox. Claro, ainda não são jogos grandes como os da Microsoft, mas é meio ali que um termômetro para tá abrindo a porteira, né? O Helldivers 2 chegou. O próprio primeiro Death Stranding, a Sony é publisher do jogo, então o jogo ele chegou ao Xbox com autorização da Sony, ou seja, a gente está pavimentando aí a chegada aí dos seus single players também ao Xbox, o que deve acontecer na próxima geração, assim acredito eu. Mas tá aí, galerinha, a Sony continua focada em jogos como serviço no seu último relatório, e é nisso que ela vai focar aí nos próximos anos, e é obviamente uma vez ou outra a gente vai estar recebendo no PlayStation também um single player aí dos estúdios da Sony com o pedigree da Sony, beleza? Obrigado pela audiência, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje, deixem sugestões de vídeos para o canal e não se esqueça daquele like que é muito importante e compartilhar o canal com os amigos que juntos fazemos a corrente do bem, belezinha, galera? Tô indo nessa, a gente se vê no vídeo futuro, galera. Fui!